Amém? Acende pouca luz para mim, por favor. Quem já foi muito abençoado até aqui? Ixi, tem muita ainda, velho. Até as 9 da noite, se não passar, tem muito de Deus para sua vida. Amém? Mas sem delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 24. Quando nós estamos disponíveis para Deus, Deus sempre te usará aonde você estiver. Você crê nisso? Então veja bem, hoje você está nesse lugar, nesse ambiente preparado por Deus, nesse tempo em que nós estaremos buscando a direção do Senhor para as nossas vidas. Então se você está do lado de alguém, Deus pode te usar para abençoar essa pessoa. Você crê nisso? Lucas capítulo 9, versículo 24, a palavra ensina o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. E assim como fomos ministrados a Deus, por louvores, palavras, continuamente estamos aqui para buscar a direção que o Senhor tem para nós. Ministra nossos corações, nossas vidas, nos dá o start, ó Deus, de tudo aquilo que é necessário para alcançarmos o nível sobrenatural em Tua presença. Repita comigo assim: Senhor, fala ao meu coração o que Tu queres. Amém? Glória a Deus. Quem aqui, em algum momento da vida, estava jogando, seja em um videogame ou em qualquer partida de futebol, de vôlei, handebol, seja o que for, e simplesmente perdeu? Levanta a sua mão. Eu várias vezes. Eu lembro quando eu namorava a minha esposa, eu ia na casa do meu sogro e meu cunhado colocava Mortal Kombat. Eu perdia para ela muitas vezes. Quando eu sabia que ela assumia o controle para jogar, eu falava: já perdi. Até hoje é um dos jogos que, quando a gente se reúne em família, às vezes a gente tem esse momento de lazer, a gente já sabe, a Sheila vai ganhar. E às vezes o sentimento de perder é algo que simplesmente nos faz refletir sobre como estamos agindo, como estamos nos comportando, como estamos nos movendo ao ponto de perdermos e não refletirmos para aprendermos o que de fato é necessário para ganharmos, para vencermos, para sermos superiores em tudo isso. E no reino de Deus, relacionado ao mundo, a lógica é o seguinte: nós perdemos no mundo para ganharmos no reino de Deus. Nós nos desvinculamos de tudo aquilo que certamente para muitos é: nossa, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Quando você começa a perder, Deus começa a apertar o start e dizer para você: agora o controle não está em suas mãos, o controle está em minhas mãos, e vai ser da minha forma, do meu jeito, porque sou eu que irei fazer todas as coisas. Aquele que quiser salvar a sua vida precisa perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, este a salvará. O game over não é o fim em Deus. O game over é o início do maior propósito da sua vida. Quem aqui se lembra do dia que entregou a sua vida a Jesus? Levanta as mãos. Eu me lembro do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu me lembro do dia em que eu perdi o controle de tudo, mas eu ganhei direção. Porque quando o Senhor assume, Ele pega muitas vezes aquilo que não está dando certo com a sua força, com o seu entendimento, e Ele começa agora a dar rumo, dar direção. Ele começa a formar em você um padrão de um inconformado e que entende bem o Deus que está te chamando para coisas sobrenaturais. Por que eu falo isso? Porque nós não fomos criados para viver em um modo manual, tentando controlar tudo ao mesmo tempo.
Nós não fomos convidados, chamados por Deus para termos o controle da nossa vida, não. Nós somos chamados para que perdemos totalmente o controle de tudo aquilo que a nossa força, o nosso entendimento é capaz de conduzir, para lançar tudo isso diante de Deus. E uma vez que eu lanço o controle total nas mãos dele, agora eu começo a andar segundo não a minha vontade, mas a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável para a minha vida. Então, jovem, entenda bem uma coisa: quando você entrega o controle da sua vida por completo ao Senhor, você está mostrando para Ele que você está pronto para viver um novo nível, um nível onde o sobrenatural virá de encontro à sua vida. Às vezes eu me pego observando a geração que nós estamos vivendo, onde cada vez mais tem se distanciado de Deus. Uma geração que está doente na alma. Uma geração que não entendeu que é o Senhor a resposta para todas as coisas. Que é o Senhor quem conduzirá a sua vida a uma vida abundante. Porque nós vivemos em um tempo em que a fama, o status, a ostentação em si é algo que tem preenchido o coração de muitos jovens, mas tem levado eles a um nível de depressão, de enfermidade, de doença. Esse dia eu estava vendo um influencer milionário, com uma linda família, com tudo aquilo que um jovem almeja ter em vida, sucesso, mas estava em um profundo abismo de depressão. E ele falava: eu não sei aonde encontrar a minha felicidade. E aí eu comecei a pesquisar sobre a vida dele. Eu descobri que ele é desviado, que a sua mãe é da Assembleia de Deus, é uma mulher de oração, e que ele veio de uma família muito humilde, muito simples, e alcançou nas redes sociais o sucesso que ele um dia sonhou. Mas ele se perdeu no meio desse caminho. Ele deixou de confiar em quem deveria nunca ter perdido o controle da sua vida. Você está entendendo? Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe o que acontece? Quando você se rende, Deus te reposiciona. Quando você se humilha a dar a sua melhor jogada da sua vida e deixa que Deus assuma o controle, falando: não é por aqui, é por aqui. Não é para esse lado, é nessa direção. Você começa a tomar rumo, você começa a ser redirecionado de uma maneira onde o Senhor, Ele simplesmente não reinicia você para você voltar ao começo, não. Ele te reinicia para você agora começar algo melhor e maior diante dEle. Ele reinicia você a você caminhar na presença dEle de uma maneira onde Ele seja real e presente todos os dias, não só no momento em que você quer uma satisfação, onde você quer aumentar a tua dopamina, onde você quer apenas uma satisfação momentânea, não. Quando você entrega a tua vida de verdade ao Senhor e permite que Ele assuma o controle, Ele te põe a viver coisas grandiosas que você nunca imaginou ver. Jesus não veio para atualizar a nossa vida, Ele veio para zerar um sistema antigo e instalar algo novo em nosso coração, mas algo novo que nos torne sensíveis, onde nós enxergamos uma geração se perdendo no pecado, na prostituição, nas drogas, e nós não podemos simplesmente enxergar e falar: puxa, a vida faz parte da vida. Não faz parte do plano de Deus a morte para os jovens, não faz parte do plano de Deus os jovens morrerem simplesmente no pecado. Faz parte do propósito de Deus simplesmente eles largarem tudo e entregarem sua vida ao Senhor e viver uma vida abundante diante dEle. Entenda bem uma coisa: não vos conformar com esse século, com este mundo, mas transformar com a renovação da nossa mente. É o seguinte, é mais ou menos como Paulo fala: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Start de Deus é iniciar uma nova criatura. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo tem travado uma guerra contra nós. E não é de vez em quando, é todos os dias. Não é, bispa? É todos os dias. Mas quando nós permitimos que o Senhor inicie um processo novo, quando nós permitimos que o Senhor nos alcance de verdade por completo, Ele nos coloca em um caminho de transformação. Ele gera em nós uma sensibilidade onde nós queremos de verdade perder tudo aquilo que nos distancia do Senhor, para nos achegarmos àquilo que nos leva para mais perto dEle. Esses dias eu estava em um evento, e foi um evento muito marcante, impactante, onde foi necessário eu estar lá, como vocês estão aqui hoje, para Deus me fazer lembrar de onde Ele me tirou, aonde eu estou e para onde Ele quer me enviar. E o start de Deus é isso, é nós olharmos para nós mesmos e não perdermos, como foi ministrado pelo Eric, a nossa identidade, quem verdadeiramente nós somos. E quando nós entendemos quem somos e quem está conosco, o mundo ele não tem influência, ele não tem força, ele não consegue nos desestabilizar. Agora veja bem, Jesus não nos chama para jogarmos um jogo solo. Jesus não nos chama para andarmos sozinhos em nenhum momento. Jesus não nos convida para vivermos segundo aquilo que achamos que é viável. Não, nós acabamos de ler uma nova criatura, uma nova vida, um jovem transformado, entendendo que Ele nos chama para sermos seus discípulos, e nos chama para fazermos discípulos. Um verdadeiro inconformado não anda só, ele anda em bando. Tem alguém do seu lado aí? Tem alguém do seu lado aí? Fala para ele, nós vamos andar junto, nós vamos crescer junto, nós vamos avançar juntos. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. O verdadeiro inconformado entende esse nível do ide. Por onde nós passamos, nós falamos o que é o inconformado. Eu estava batendo um papo com o Eric, ele falou, cara, eu vi vocês fazerem tantas coisas, compartilhando, nós vivemos isso, estamos vivendo isso, mas nós não podemos parar, nós temos que avançar. E eu compartilhava aqui, essa semana saiu uma pesquisa no Guia-me, que quando eu li eu fiquei muito triste, eu chorei, eu orei, eu falei, Senhor, eu não posso ver isso e me conformar. Aonde na pesquisa falou que 64% dos cristãos, 64% dos cristãos não levaram uma pessoa para os pés de Jesus. É uma informação muito alta. Eu falei, Senhor, onde está a igreja? Nós não podemos achar que Deus nos chamou para nos assentarmos nessa cadeira e sermos ministrados das 9 da manhã até as 9:10 da noite e simplesmente voltarmos para a nossa cidade, para o nosso estado, para nossas casas, para os nossos bairros da mesma forma que nós chegamos aqui. Nós não podemos guardar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma geração ficando tão obesa de tanto se alimentar da palavra de Deus e não replicar a mensagem do Evangelho de Cristo. Porque saber que uma pesquisa afirma que 64% dos cristãos nunca levaram ninguém a crer em Jesus. Depois abre lá no Instagram, Guia-me, e você vai pegar o estudo completo. E eu comecei a ver aqui, na verdade, nós estamos vivendo uma geração que fala de tudo, de meme, de dorama, que fala de novela, polêmica, política, mas o principal está faltando, que é Jesus. Quem está entendendo isso? O principal está faltando na roda de amizade que nós estamos.
O principal está faltando para que de fato nós venhamos enxergar uma transformação nessa geração. Estamos vivendo um jogo em que nós estamos perdendo no mundo, porque uma informação dessa relata que nós estamos perdendo. Irmão, ser inconformado é ser alguém que está disposto a saquear o inferno. Ser inconformado não é você pensar apenas em si. Ser inconformado não é você pensar apenas na sua casa. Isso quando ainda tem quem fala de Jesus na sua casa. Você sabe qual que é a maior dificuldade de falar de Jesus, segundo essa pesquisa? É quando o testemunho não bate com aquilo que fala. Dói, né? Mas é dados. E é real. Quando a nossa conduta não bate com aquilo que a gente tenta passar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. E eu pergunto a você: acaso falta em nós, em algum momento, a direção, a palavra, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, uma vez que nós estamos buscando a presença dEle, uma vez que nós temos experiência suficiente? Certa vez Jesus pregava e ele estava sendo severo no sermão, e as pessoas levantavam e elas iam embora. E Jesus olha para os discípulos e simplesmente fala: ei, vocês não vão também? Ele fala: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Porque essa geração precisa de palavras de vida eterna. E essas palavras estão em Jesus. E Ele nos convidou para sermos seus discípulos. Ele nos convidou para nós replicarmos os seus passos. Ele nos chamou para que de fato nós venhamos ser a sua imagem e a sua semelhança. Ei, você e quem está do seu lado carrega um DNA. E esse DNA vem de um sangue que foi derramado em uma cruz do Calvário. Não foi qualquer sangue, não é qualquer DNA. É o DNA daquele que entregou a sua própria vida por amor a nós. É o DNA que nós não podemos simplesmente nos calar diante de qualquer oportunidade de pregar esse evangelho. Talvez você possa pensar: pastor, mas às vezes eu me sinto limitado. Às vezes, pastor, eu me sinto tão sobrecarregado. É porque você ainda está tentando controlar a situação. O start de Deus na sua vida vai iniciar, vai ser real quando você falar: Jesus, estou entregando tudo. O que era entregar tudo? Entregar tudo é você simplesmente nem sequer hesitar em nada daquilo que não pode fazer parte da tua vida. Não, sabe o que é? Aquela situação ali, aquele contatinho, aquele amigo, aquela amiga, aquele assunto, aquela situação, faz parte da minha vida. Eu não posso também largar tudo. Se você perder tudo por Jesus, você vai encontrar algo surreal e eterno. E o propósito dele é te convidar a você viver uma experiência como nunca você viveu. Se você permitir que Jesus assuma esse controle, você só precisa assumir a missão que Ele te deu, que é o ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, fazer discípulos e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo. Talvez você não entendeu que você foi salvo com um propósito. E o propósito não é apenas sentar em uma cadeira, se encher de palavras, de louvores, de adoração. Esse propósito tem um nome, é o ide. Você não está aqui por acaso, Deus está nos chamando. Nessa manhã e no decorrer desse dia, você certamente ouvirá muito mais de Deus, a levar o nome de Jesus aonde ninguém mais tem coragem. Ninguém mais tem coragem. A levar o nome de Jesus a quem muitas vezes foi desprezado,
estava apresentando um projeto social que eu lidero, uma instituição, e pediram que eu contasse a minha história. Já contei aqui a minha história, mas pediram que eu contasse de uma forma diferente. Eu falei, caramba, como contar uma minha história de uma forma diferente? Mas aonde não fosse relatado que era eu que estava ali contando a minha história. Era um grupo de empresários. E no meio daquilo que eu estava apresentando, Deus me fez lembrar de um momento em que eu estava na rua e eu não era visto e enxergado por ninguém. Eu estava na rua e na rua eu senti a dor da fome, do frio, do medo. Mas quando alguém me disse, estendeu a mão, eu abracei aquela oportunidade que me fez chegar onde eu estou e que me está colocando na direção que o Senhor quer. Mas alguém teve que ir, alguém teve que se dispor, alguém teve que se posicionar. Paulo fala, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Jovem, você foi chamado para pregar o Evangelho, não só em palavras, mas em atitudes. Você foi chamado para avançar com o reino. Você não foi chamado para ficar assistindo, achando bonito o trabalho missionário, achando bonito a ação evangelística, achando bonito a ação social. Não. Você foi chamado para ser protagonista em Deus de algo que Ele quer fazer para esses dias. Amém? Coloque-se de pé. A geração do inconformado é uma geração que ora como se tudo dependesse de Deus, mas age como se tudo dependesse dela. A revolução que o Senhor quer fazer por esses dias depende de você. Seja na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, aonde você estiver. Seja através do evangelismo, de uma missão, de um trabalho social. Seja onde o teu pastor te direcionar. Porque uma coisa eu tenho a afirmar a você. Se você não falar, quem vai falar? Se você não pregar, como eles vão ouvir? 64% dos cristãos não estão falando de Jesus. Eles estão guardando para si por medo, por receio, por vergonha, ou porque não são exemplo, nem referência. Romanos 10, 14, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Talvez você possa achar, pastor, mas não é para os pastores isso? No ID não tem um cargo, tem a missão. No ID, todos nós precisamos entender que Ele está nos posicionando a pregarmos o Evangelho. Você sabe o que eu mais oro? Eu oro para onde passar um jovem que esteja aqui, ou em qualquer uma de nossas igrejas, eu possa ouvir os feitos do Senhor através desse jovem. Eu oro para que escolas sejam revolucionadas. Eu oro para que estádios simplesmente sejam separados, não para jogos, mas para a pregação do Evangelho. Uma certa vez eu fui no jogo do Corinthians com a minha filha, e eu ganhei os ingressos, e era na torcida da Gaviões da Fiel. Eu não sabia que era lá. E lá o negócio é doido. Você tem que cantar, tem que ficar com a mão levantada, você tem que puxar uma bandeira fedida em cima da sua cabeça, e não pode parar, é 90 minutos disso. E eu voltei para casa e voltei refletindo sobre aquilo, e falei, Senhor, eles gritam tanto por um time, e nós gritamos quase nada por Ti. E isso mexeu comigo, porque a gente precisa entender
as oportunidades que o Senhor vai sempre falar ao nosso coração. Porque quando nós nos deparamos com essa situação e não nos mobilizamos, é a mesma coisa que nós temos acesso à palavra e nós não pregamos. E a verdade é que quando nós agimos assim, nós estamos enterrando o Evangelho. Quem carrega a cruz precisa aprender a abrir sua boca e falar do amor de Jesus. Porque quando você entregou a sua vida a Ele, Ele assumiu o controle. E quando Ele assume o controle, você se torna a voz dEle aonde Ele quer te usar. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Por que o altar? Porque é daqui que flui aquilo que Deus tem para nós. Se você entendeu que está na hora de você se posicionar diante do Senhor, esse é o dia que o Senhor separou para a tua vida. Isso não é uma mensagem para te motivar, é uma mensagem, na verdade, para te ativar em Deus. Porque se você encontrar o que o Senhor já liberou sobre a tua vida, e aplicar e praticar, meu irmão, o prejuízo no inferno vai ser muito grande. Você crê nisso? Você foi separado por Deus. Olha que algo maravilhoso. Existe algo do céu sendo gerado na sua vida. O Senhor encontrou algo em você que ninguém nunca viu nem enxergou. O Senhor investiu tudo que Ele tem em você para que você de fato fosse usado com ousadia, com autoridade para Ele. E hoje o que Ele nos chama é para que nós venhamos iniciar uma partida, entrarmos em um campo, e a nossa missão não é simplesmente emplacar aquilo que o mundo enxerga, não. A nossa missão é estabelecer aonde nós estivermos o reino do Senhor, é nós pregarmos o Evangelho, é falarmos que Jesus é o mesmo ontem, eternamente, é nós impormos as nossas mãos sobre os enfermos e declararmos um milagre, é nós simplesmente impormos as mãos sobre aqueles que são aprisionados e declararmos: você é livre pelo nome do Senhor Jesus. Essa é a missão que nós carregamos. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas. E se você entende que você precisa mais do que um encontro, mais do que uma conferência, para fluir, para caminhar, então você está pronto para impactar essa geração. Você está pronto para pregar esse Evangelho. Você está pronto para entregar o controle de tudo, 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 tudo. Eu não sei o que você chegou carregando nessa manhã, nesse lugar, nesse dia. Mas uma coisa eu sei. O que você vai levar será incomparável. O que você vai marcar de vidas será incontável. Você crê nisso? Então eu quero que você dê a mão para essa pessoa do seu lado. Porque isso não é só. Quem anda só se torna presa fácil. Quem anda só se torna alvo. O verdadeiro inconformado, ele anda em bando. Ele anda unido, na mesma visão, na mesma direção. Não é cada um para um lado, não. É todos no mesmo propósito em Deus. E nós vamos buscar isso juntos. Nós vamos permitir que o Senhor assuma o controle de verdade das nossas vidas. E eu quero que você feche os seus olhos. E você pense por um instante. O que está faltando para o Senhor assumir o controle total? Será que as experiências de perdas não foram suficientes para você falar: na minha força não dá, no meu entendimento não dá, eu preciso fazer algo mais para Deus. Eu preciso deixar que Ele assuma o controle. Repita comigo assim: Jesus, hoje eu entrego o controle total da minha vida, de tudo que estava em minhas mãos. Agora eu coloco em tuas mãos. Tira o medo, a vergonha, a acomodação, e me levanta como uma voz
uma flecha, um mensageiro teu. Eu quero viver o teu propósito. Usa minha boca, usa minhas mãos, usa minha vida, aonde tu bem quiser. Comece a buscar o Senhor aí no seu lugar agora. Se você deseja isso mesmo, comece a falar para Ele. Comece a clamar a Ele. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Levante a sua voz. Fale. Se você deseja ser usado com ousadia, com autoridade. Se você deseja perder todo medo, toda insegurança, esse é o momento que você está se dispondo a Ele aqui no seu lugar. Se é isso que você carrega em seu coração, e você está entregando o controle de tudo, ei! É na medida que você entregar o seu controle que Ele te dará a sua direção. Deus está levantando uma geração de jovens que serão bocas do Senhor por onde passar. Deus está levantando jovens e adolescentes que não irão se conformar com absolutamente nada que não agrada ao Senhor, mas irá buscar uma mudança, uma transformação, que não orará pelas pessoas enfermas apenas achando que o relatório de um médico é maior do que uma palavra que sairá da sua boca, mas que com ousadia impor as suas mãos e irá declarar a cura, a libertação, a transformação pelo nome de Jesus. Uma geração de jovens sedentos pela sua presença, uma geração de jovens que não há de olhar atrás, que não há de tentar colocar as suas mãos no controle novamente, porque o Senhor estará assumindo por completo. Ele irá te tirar do mais profundo abismo para te promover, para te colocar numa posição onde a glória será dele, o nome dele será exaltado. Ele irá estabelecer o seu reino por onde você passar, porque a sua vida será algo transbordante em todo e todo o tempo. Esse é o tempo de você clamar, esse é o tempo de você levantar as suas vozes, esse é o tempo de você falar: Espírito Santo, eu estou aqui, eu estou aqui. Espírito Santo, vem em mim e faz o que tu bem queres. Mais a tua presença, Senhor. Mais a tua presença, Senhor. Mais a tua presença, Senhor. Eu quero anular e repreender todo jovem sem direção. Eu quero anular e repreender em nome do Senhor Jesus todo jovem perdido em seus caminhos. É tempo de você caminhar na presença do Senhor, não mais buscando suas paixões, mas é tempo de você deixar que a sua vida seja de verdade o molde dos céus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. É tempo de você simplesmente negar a sua vida para ser salvo. É tempo de você se apegar àquilo que é eterno. Não é tempo de jogarmos o jogo aonde o diabo tem assumido o controle. É tempo de nós jogarmos aquilo que o Senhor está nos convidando. E o jogo se chama Ide pregai o evangelho a toda criatura. O jogo é Ide fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, jovem, eu vejo você fazendo com que vida se renda ao Senhor Jesus. Eu vejo você batizando jovens, seus amigos, seus familiares, todos aqueles que se chegarem até você, porque o que você carrega é muito maior daquilo que o mundo tem investido. O que você carrega é superior ao que um dia falaram para você. O que você carrega foi o Senhor que gerou em seu coração. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos. É o momento de você falar: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Aleluia. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, pois aquele que perde a sua vida por mim, este a encontrará, este a salvará. Ora,
Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor me mostra jovens com medo, darem passos, inseguranças. Ei, quem te chama não é qualquer um, é o Criador dos céus e da terra. Ei, o que você carrega não vem de você, não vem de homens, não vem de instituição, vem do Senhor. Então está na hora de você agora colocar para fora e falar: eu quero, Senhor, eu quero mais de ti em mim. Não mais eu, mais Cristo viva em mim. Não mais eu, mais Cristo viva em mim. Você sabe por que você carrega esse medo? Porque você tem receio de deixar Ele controlar de verdade. Enquanto você ainda estiver preso às coisas que ainda falou, larga de mão. Tem uma das passagens que marca muito a minha vida, é quando Jesus fala para Pedro: larga essas redes e vem, segue-me. E foi muito lindo Pedro caminhar com Jesus e ver milagres sobrenaturais. Foi muito lindo Pedro ver multidões caminhando junto com ele. Mas chegou um momento que o negócio ficou estreito, apertado e muito sério. Jesus simplesmente havia ressuscitado e voltado ao Pai. E Pedro fala: eu vou voltar a pescar. Eu vou colocar a mão na rede. E quando Pedro está pescando em uma frustrada pescaria, ele não pega nada. Mas quando ele olha para o outro lado da praia, Jesus estava lá. E quando ele enxerga Jesus, ele não pensa duas vezes, ele se lança e ele vai de encontro a Jesus. E Jesus mostra para ele que o que ele estava buscando, porque sabe como ele iria viver. O medo de Pedro era: o que nós vamos fazer agora? Porque é fácil quando Jesus está pagando a conta. É fácil quando Jesus fala: arranca a moeda na boca do peixe, paga o teu imposto, paga o meu. É fácil quando Jesus fala: impõe a mão, seja curado. É fácil quando Jesus fala: levanta e anda. E quando nós não vemos nada, e quando Pedro chega lá na areia, Jesus está com peixe e pão. Pedro aprende que Jesus mandou ele largar a rede. Jesus mandou ele simplesmente agora ser pescador de homem. O ID estava sendo revelado a Pedro. Quem confia na palavra que vem do Senhor não tem medo. Ei, meu irmão, não tenha medo. Confie no que Ele está colocando em seu coração. Talvez você fale: pastor, Deus me chamou para um projeto missionário, mas eu não vejo as coisas acontecerem. Quem te chamou não foi o dinheiro. Quem te chamou não foi as instituições, não foram homens, foi o Senhor. Então levante-se e faça aquilo que o Senhor colocou em teu coração. Negue-se a si mesmo, perda a sua vida para todas as redes que ainda te prenda e comece a se apegar na palavra do pão da vida, naquele que provê todas as coisas, naquele que te chama pelo teu nome, naquele que te capacita, naquele que escancara portas aonde não tem porta. Levanta essa mão comigo, já estou encerrando. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, uma geração de jovens que estão entendendo que chegou o seu tempo. Uma geração de jovens que não vão estar preocupados com o estado, com ostentação, com fama, mas estarão atentos à tua glória. Estarão atentos, Senhor, ao teu mover, à tua palavra, a tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos chamou. Jovens que não vão negociar o seu chamado, que não vão abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor está gerando, e continuará a liberar até o final desse dia. Jovem Deus, que sabem quem são diante de ti, Senhor. Jovens que serão como Paulo e irão dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim, ai
96% que estamos sim compromissados com o teu evangelho, com a tua palavra. Que haja um grande mover, Senhor, sobre cada um deles. Eu declaro, Deus, que o grupo que eles fazem parte lá na igreja deles vai acontecer algo tão surreal, que a explicação será: é o Senhor, é o Senhor. Pois assim como a igreja primitiva, ela meditava na sã doutrina, eles sentavam ao partir do pão, eles eram generosos, eles meditavam na palavra, eles congregavam todos os dias, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Assim será sobre cada grupo de jovens, cada igreja aqui representada nesse dia, em nome do Senhor Jesus. O Senhor há de acrescentar os salvos por aquilo que vocês carregam, por aquilo que vocês pregam, por aquilo que vocês replicam, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que no próximo ano esse lugar não comportará mais os conformados que o Senhor está levantando para esses dias. E se você crê nisso, levante sua mão bem alto e declare: eu irei aplicar aquilo que o Senhor está me ensinando, eu irei pregar essa palavra.